Fala galera que acompanha o CCV, o Clássico é Clássico e vice-versa. E hoje a gente vai ter que falar sobre a polêmica, né? Eu esperei aí um pouquinho mais para poder fazer um resumo, uma conclusão de tudo que está acontecendo, né? Nessa Copa América, né? Porque eu fiz realmente a minha opinião sobre a Copa América, um vídeo, né? Onde eu expus o que eu acho sobre o fato de haver a Copa América, né? Nesse momento. E depois eu não falei bem, não era um vídeo explicando, até porque eu não sabia muito bem o que estava acontecendo do ponto de vista aí dos jogadores. E acabou o jogo do Brasil ontem, né? Hoje é quarta-feira, então ontem acabou o jogo do Brasil, que foi Brasil 2, Paraguai 0. Os jogadores se manifestaram, muita coisa aconteceu nessa uma semana. Eu particularmente, pessoal, não sou um cara influente que tem contato dentro do futebol, eu não sou, mas eu sou um cara que consumo muito conteúdo de esporte, né? Então eu tentei também nessa uma semana consumir o máximo que eu podia, né, de conteúdo de esporte para tentar entender o que estava acontecendo, né? Eu não trato esporte como partido também de política, então eu ouço pessoas que são muito ligadas a movimentos políticos de direita, movimentos políticos de esquerda. Então eu tentei fazer um trabalho investigativo, né? Então eu ouvia as opiniões e em algum ponto algumas coisas se encaixavam. Então vou tentar explicar de alguma forma para vocês tudo o que aconteceu nessa semana, né, de polêmica da seleção e a Copa América. Os jogadores se manifestaram, né, pessoal? E realmente eles já disseram, iremos jogar a Copa América. Beleza? Né? Isso daí realmente aconteceu agora, até frustrando muitas pessoas, não só por nós iremos jogar, não é pelo fato de jogar, mas sim porque eles fizeram muito rodeio nessa última semana para quase nada. Tipo, se era para falar só isso, era só ter falado antes, né? E aí não, eles seguraram. E aí todo mundo falando aquela, nossa, vai vir bomba por aí e tudo mais, eles vão falar alguma coisa, né, bombástica. E não teve nada disso, gente. Foi simples assim. Iremos jogar a Copa América, pronto, acabou. Né? Soltaram uma nota de esclarecimento ali nas redes sociais, que é uma nota que todos, na verdade, alguém escreveu para os jogadores, provavelmente aquela nota, e eles só repostaram nas redes sociais, todos os jogadores, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho o que aconteceu nessa semana, né? Meio que na ordem cronológica, e depois eu vou tentar também falar para vocês a minha opinião sobre tudo isso. Então, tudo começou aí, né, quando o Tite convoca a seleção para as eliminatórias, né, da Copa do Mundo, que se encerraram ontem, essa rodada. E aí o Tite, ele convoca e pergunta, e para a Copa América, né, o que você vai deixar o mesmo time? E até então a Copa América seria na Argentina, né? E aí o Tite falou, não, depois na Copa América eu vou ver depois a lista de jogadores, né? Tocou o barco, falou, vamos jogar a eliminatória, depois a gente pensa na Copa América. Dias depois que foi a convocação, que os jogadores começaram a se reapresentar, cancelaram a Copa América na Argentina devido aos casos de Covid lá na Argentina, né? E aí eles resolveram cancelar. E aí o Brasil, através do seu, pelo que a gente sabe, né? Parece que não foi um pedido da Conmebol. Parece que foi o próprio Rogério Caboclo que ofereceu e falou, pode vir jogar aqui no Brasil. Ou que seja, vamos dizer que foi um convite, que a Conmebol virou para o Rogério Caboclo e falou, viu, a gente está pensando em levar aí a Copa América para o Brasil, tá? Uma das duas coisas aconteceu, tá? E aí o Rogério Caboclo, enfim, falou, pode ser aqui no Brasil. E aí trouxeram a Copa América para o Brasil, faltando 10 dias, né, para o início dessa Copa América, não na questão de jogos, né, mas na questão de alojamentos e tudo mais. Faltava 10 dias para que as seleções se apresentassem para a Copa América, e aí começou um burburinho, caramba, tudo em cima da hora. E aí não só os jogadores do Brasil, mas jogadores de todas as seleções começaram a contestar, pô, mas por que vai transferir o local, né, a sede de lugar em cima da hora? Então cancela, né? Foi
uma comoção dos jogadores. Então aí começa o movimento dos jogadores, né? Eles conversando entre si, até porque, vamos supor, a estrela do Uruguai é o Suárez, a estrela da Argentina é o Messi, a estrela do Brasil é o Neymar. Esses caras começam a se falar, né? E aí, o que acontece? Essas estrelas começaram a entrar em contato com jogadores que eles conheciam do Chile, jogadores que eles conheciam do Equador, da Colômbia, para falar, o que vocês estão achando? O que vocês estão achando? As grandes estrelas do futebol, como James Rodrigues, vamos dizer, no Chile o Vidal, nem sei se o Vidal está na seleção, mas o Alex Sanches, né, os grandes jogadores que estão na Europa, começaram a falar, gente, pô, a gente acabou de jogar a Liga dos Campeões, acabamos o campeonato nacional aí agora, né, porque a maioria deles joga campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato inglês, campeonato espanhol. Falaram assim, pô, pra que remarcar, né, essa Copa América em cima da hora, se a gente tá precisando de férias? Era mais fácil ter desmarcado, né, e aí a gente descansava. Começou a ter esse boato. Falou, vamos conversar cada um com o seu elenco. Aí foi lá Neymar falar com o elenco do Brasil, foi lá o pessoal começar a conversar. O que acontece? Não tem só jogador time top da Europa. Você tem um Gabigol que está aqui no Flamengo. Lógico, o Flamengo é gigante, mas você acha que o Gabigol não quer voltar para a Europa? Lógico que o Gabigol quer voltar para a Europa. Você tem um Everton Ribeiro, que tá também jogando no Flamengo, mas que, tipo, se aparecesse uma proposta de fora do Brasil, tenho certeza que ele iria. Você tem um Rodrigo Caio, que com certeza gostaria de jogar na Europa. Você tem nas outras delegações jogadores uruguaios, argentinos, chilenos, que jogam no seu país, né? E às vezes no Colo-Colo, às vezes joga no Rentistas, joga no Peñarol, joga no Argentino Júniors. E esses caras, todos eles gostariam de jogar na Europa. Mas para que eles possam ir para clubes europeus, eles precisam disputar esse tipo de torneio. Então começou a ter um conflito ali. Os grandes jogadores que já estão no centro europeu falaram assim, ó, não é que a gente não quer jogar, mas para nós, se não tivesse a Copa América, não faz diferença, que a gente ia dar uma descansada. Mas já que vocês, jogadores que estão jogando dentro dos países, né, nacionais de vocês, e precisam jogar para que abram portas na Europa, a gente vai jogar. Beleza? Isso aí já ficou definido, beleza? Então, ali já começou a se caminhar para ter a Copa América. Então, desde muito tempo, já que eles já sabem que eles vão jogar, tá? Beleza. Isso aí eles já podiam ter falado antes. Não, nós iremos jogar, beleza, tá? Aí vem a questão do Brasil, tá? Por que o Brasil deu esse burburinho todo? Vamos lá. Rogério Caboclo, o presidente do Brasil, da CBF, né? Ele estava ali com algumas questões de assédio sexual, né? Acusação de assédio sexual dentro da própria CBF. Todo mundo fala que ele é um cara muito difícil de lidar, um cara com gênio muito forte, enfim. Críticas acontecem sim, né? Em cima do presidente da CBF, né? Que é o Rogério Caboclo. E aí o Tite chamou, na verdade o grupo chamou o Tite, expôs algumas situações, por exemplo, pô, beleza, o Brasil vai ceder a Copa América, mas por que não perguntaram pra gente, né, o que a gente achava? Você foi perguntado alguma coisa, Tite? O Tite, não fui perguntado de nada, ele só trouxe a Copa América pra cá e eu vou obedecer porque eu sou um funcionário, você entendeu? E aí começou a ficar esse clima de, pô, o cara tinha que ter conversado com a gente e tudo mais, né? Foram falar com o Rogério Caboclo, disse que o Caboclo, como eu já disse, ele é um cara difícil, é um cara sistemático, é um cara né, meio até ignorante muitas vezes. Diz que houve aí uma discussão mais ríspida por parte dos jogadores com o Rogério Caboclo. A gente não sabe qual jogador que acabou se estranhando nas ideias com ele, a gente não sabe a que nível chegou, a gente não sabe nem o que foi falado e qual foi o tema que gerou essa rispidez na conversa. Mas a gente sabe que houve sim uma conversa e que o clima esquentou um pouquinho. Conclusão, o Rogério Caboclo, através das provas que foram apresentadas de assédio sexual contra ele, foi afastado da presidência da CBF, né, por 30 dias.
E aí as coisas foram tomando um rumo já mais calmo, porque o clima era muito tenso dentro da CBF, né? E aí agora o time já anunciou que vai jogar a Copa América e falaram várias coisas aí sobre... Porque estavam levantando coisa de que eles não querem jogar a Copa América por causa da pandemia, que está tendo muito caso de Covid. Eles falaram, não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso. Eles não querem jogar a Copa América por causa do Bolsonaro. Não tem nada a ver com o Bolsonaro, né? Então já está bem claro, vai jogar a Copa América, o Caboclo está afastado, o Tite é o técnico da seleção e boa, né? Agora eu vou falar a minha opinião sobre tudo que está acontecendo. Estão politizando demais, tá, o futebol. Não só o futebol, mas tudo, né? Hoje em dia a gente não pode realmente falar uma opinião de nada, que você já é taxado, né, de direita ou esquerda, né? E inclusive eu, por exemplo, que sou de direita, né, teoricamente, eu sou de direita, eu odeio ser taxado de direita como se isso fosse uma falta de qualidade minha ou falta de caráter através de pessoas que pensam diferente. Eu particularmente não me considero um direita extrema, né? Na verdade, como eu falei, eu estou odiando tanto essa politização das coisas, como se você é de direita, você é X, se você é de esquerda, você é Y, né? Que eu, na verdade, eu começo até algumas pessoas, a última vez que eu conversei, eu comecei a me tratar como de centro. Eu falei, não, eu sou de centro, eu quero equilíbrio, né? O que eu busco sempre na minha vida, e eu acho que o ser humano devia buscar para ter sucesso, é equilíbrio. Não é direita, não é esquerda. E aí começou-se a politizar demais o futebol, e isso está me irritando também. Porque realmente a gente sabe, sim, a gente sabe que o Tite é de esquerda, tá, gente? O Tite é de esquerda, tá? Mas eu não gosto que taxem isso como se ele fosse... ele é de esquerda, tem que sair da CBF. Ele tem que troca, põe o Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho é de direita. Gente, quem disse que o técnico da seleção precisa ser direita ou de esquerda? Sabe, as pessoas têm trazido as opiniões políticas para determinar se o profissional é bom ou é ruim, sabe? E isso pra mim, eu não acho bom. Não acho bom isso. Eu acho que a gente tem que ter... olhar outras coisas, não só se a pessoa é de direita ou de esquerda. Porque, gente, tem gente na direita que é uma pessoa muito ruim, tá? De índole ruim. E tem pessoa na esquerda também que é de índole muito ruim. Como a gente tem pessoas da direita que são de índoles muito legais, e como eu já conheci pessoas de esquerda muito legais se conversar com as ideias muito boas. Eu mesmo, por exemplo, já conversei com pessoas de esquerda que falam que o Lula tem que ser preso. Então nem toda esquerda levanta a bandeira de Lula livre. Você entendeu? Assim como nem todos os direitas são bolsominions, como eles gostam de falar, né? Então, gente, você ser de direita ou ser de esquerda não pode te caracterizar como uma pessoa boa ou ruim. E outra, sabe por que me irrita mais ainda essa conversa, particularmente? Tá sendo um desabafo mesmo meu também, tá, gente? Que é o seguinte, eu, por exemplo, já perdi emprego porque descobriram porque eu não fico gritando abertamente a minha opinião, porque eu sei que dá problema, mas em algum momento eles descobriram que eu votei no Bolsonaro, ou que eu sou de direita, né? E aí me mandaram embora, teoricamente, né? E aí eu me senti assim, sabe, arrasado, porque eu falei, sério mesmo que, apesar de eu estar fazendo um bom trabalho, eu vou perder meu emprego só pelo fato de eu ter uma posição política diferente da outra pessoa, né? Era uma escola e a diretora era de esquerda, né? E ela era Lula livre. E ela, eu não contra mim, mas eu vi contra outras pessoas que eram realmente pessoas que defendiam o Bolsonaro de forma muito ríspida, ela fazia ameaças pelas costas, e eu presenciei isso falando, esse cara aí é Bolsonaro? Ele vai ver o que eu vou fazer com ele. Então, quando descobriram que eu era, por trás dos panos, começaram a fazer coisas para me prejudicar, sabe? E eu fiquei muito chateado, porque em nenhum momento eles analisaram o meu trabalho. Eu tinha feito muitas coisas boas pela escola que eu trabalhava, mas tudo isso foi apagado no momento em que descobriram em que eu votei no Bolsonaro ou que eu era de direita, né?
E aí eu comecei, como eu fui injustiçado por uma questão politizada, de um momento que não tinha nada a ver pela política, eu também odeio que as pessoas façam isso com outras pessoas, inclusive com o futebol, através da seleção ou dos clubes de futebol. Beleza, um ponto, realmente, eu acho que a gente tem que tentar entender, tá? Que o Brasil, ele tá, particularmente, eles estão contra a Copa América por conta da desorganização, né? Dessas coisas de ser tudo na correria, em cima da hora mudar de sede, do que propriamente de pandemia ou qualquer outra coisa, né? Mas, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, na minha opinião, o Brasil não tinha que ter feito, os jogadores não tinham que ter feito isso. Sabe por quê, pessoal? O Tite foi, como eu disse no começo do vídeo, ele foi perguntado lá, essa seleção é a que vai jogar a Copa América? Ele falou, não vamos falar sobre a Copa América agora, eu vou fazer uma convocação da Copa América depois. Então por que eles tinham que ser perguntados, se eles nem sabem se eles vão jogar a Copa América? O Tite ainda não convocou os jogadores da Copa América. Não faz sentido, né? Então, o próprio Tite e os jogadores geraram esse debate. Agora, se ele tivesse lá no começo, quando foi perguntado, esse é o time que vai jogar a Copa América? E ele falava, sim, esse é o time que vai jogar a Copa América. Aí eles poderiam cobrar alguma coisa do presidente da CBF. Agora, por que eu, presidente da CBF, vou chegar nos jogadores que eu nem sei se eles vão jogar a Copa América e falar, vocês concordam? Eu não sei qual que é a diferença deles concordar, eu não sei se é eles que vão jogar. Então isso aí não faz sentido na minha cabeça. Os jogadores aí começaram com muito nhenhenhê, né? E outra coisa, pessoal, eu acho que a Copa América, na minha opinião, alguns jogadores você nem precisa levar, né? Porque a Copa América não vale nada, né? Então, já que não vale nada, tem alguns jogadores que você pode dispensar, até para ele poder descansar, e outra, para você abrir vaga para outros jogadores que possam vir e mostrar o seu trabalho, o seu futebol, o seu talento. Então, acho que o Tite, a gente está entrando na verdade, uma bola de neve. Parece que em momento algum a gente vai chegar num denominador comum, né? E na verdade, por fim, o que eu quero encerrar esse vídeo é tentar entender por que realmente as pessoas querem demonizar ou exaltar por conta de opinião política, né? Tanto pessoas da imprensa, quanto pessoas no âmbito profissional, do futebol, tudo hoje em dia a gente quer apontar o dedo e falar o que está certo e o que está errado. Respeite a opinião das pessoas, independente da posição política, tá? Como eu falei, pessoas boas e ruins tem dentro da igreja e pessoas boas e ruins tem dentro de um boteco, de um bar, beleza? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos, valeu!